Leitura das mãos é um dos maiores e melhores indicativos de autoconhecimento. Na verdade, mais do que isso, como eu vou te mostrar. Mas da onde vem isso? Vamos tentar entender melhor. Por que realmente pode ser que a palma da mão tem vários conhecimentos que vão me ajudar muito na minha vida? Existe um versículo que ele fala: Deus, você irá me vestir com pele e carne. Nós entendemos então que, na verdade, o nosso corpo ele é uma vestimenta. É uma vestimenta do quê? Da alma. Todos nós entendemos que nós temos uma alma. E essa alma, ela coloca sinais dela no nosso corpo. Nós temos um vídeo no canal onde eu falo sobre a leitura de faces. Esse é um dos sinais que a gente tem. A gente tem vários sinais faciais. Você pode falar da forma da cabeça, a forma dos olhos, a forma das orelhas e assim por diante. Cada uma dessas coisas, na verdade, ela é uma forma de expressão da alma, porque Deus fez uma pessoa com olho assim, a outra com olho azul. Na verdade, ela é uma forma de expressão da alma. Será que é somente por estética? Não. Cada alma é diferente da outra, cada alma tem uma missão diferente, então ela tem uma forma de se expressar dentro do corpo. O bonito é quando a gente consegue entender esses sinais. E aqui você tem que entender algo: sempre que você buscar leitura de face, leitura da palma da mão e assim por diante, você tem que se perguntar da onde vem esse conhecimento que essa pessoa está tentando me transmitir. Porque a gente sabe que no mundo existem muitas pessoas que simplesmente inventaram conhecimentos. A gente pode pegar o livro de Enoque, é um livro completamente de imaginação. A pessoa pegou textos verdadeiros e sobre ele colocou sua imaginação. A gente pode falar desse tema mesmo, de pessoas que simplesmente falam: olha, isso aqui me parece assim, parece assado, e ele criou a teoria dele e algumas pessoas vão atrás. Quando a gente fala aqui, quando eu falo para você que eu vou te ensinar sobre a leitura das mãos, a nossa fonte clara é a tradição oral que Deus deu a Moisés, foi compilada durante as gerações, tá? E cada vez foi mais explicada para ela se tornar clara e entendível para nós. A gente também vai ter que entender quanto disso a gente pode utilizar. Será que é uma forma de prever o futuro ou será que tem significados ainda mais importantes do que isso? Se então, indo direto ao ponto, a gente fala das nossas mãos, na verdade, a gente não vai falar só da palma da mão, essa vai ser a parte mais importante. Mas uma coisa que você tem que saber, que, por exemplo, existe a importância das unhas, o formato das suas unhas. A gente sabe que tem vários formatos, longos, estreitos, mais gordinhos, menos, mas eu vou te contar aqui uma curiosidade. Existem vários ensinamentos, mas o livro do Esplendor, o Zohar, ele traz que às vezes aparecem pontos brancos na sua unha. Aí você está falando: falta de cálcio. Não é isso que eu estou falando. É um ponto completamente diferente. Não sei se isso já aconteceu na sua vida. Se acontecer, eu te garanto que você vai ver que é diferente do cálcio, de falta de cálcio. Pontos brancos que podem parecer, elas parecem, de acordo com o livro do Esplendor, parecem estrelas. Isso aqui é um sinal que Deus está te mandando. É interessante que esse sinal, quando ele aparece, existe diferença se ele aparece na mão direita ou na mão esquerda, ou seja, nas unhas da mão direita, da mão esquerda, também depende de qual dedo. Eu não vou agora, nesse sinal, me aprofundar, a gente quer falar mais de leitura de mãos, mas o que eu vou te falar, se aparece esse tipo de estrela na sua unha da mão direita, significa que algo muito bom está para acontecer na sua vida. E quando isso vai acontecer, depende de onde aparece. Se aparece mais próximo do seu corpo, quer dizer que ainda tem tempo para isso acontecer. Se quanto mais está nas extremidades da unha, né, daqui a pouco a unha vai ser cortada, isso aqui vai desaparecer, significa que está mais próximo de acontecer. E se é na mão esquerda, ou seja, nas unhas dos dedos da mão esquerda, isso significa que algo ruim poderia acontecer contigo e não mais vai acontecer. Pode ser um caso de demissão, um caso de doença e assim por diante, algum problema familiar, e isso agora não irá acontecer. Tem pessoas que elas conseguem ver, aparece, não é algo
por um lado, tão comum, muitas pessoas às vezes podem ter, não sabem disso, mas as pessoas que sabem, elas podem testemunhar como isso é incrível. Outro sinal que a gente tem são os dedos, porque a gente tem pessoas com dedos longos, de novo, finos, menos finos, mais e assim por diante. Eu vou te dar agora alguns exemplos só para você conhecer. Pessoas com dedos longos normalmente são pessoas mais espirituais, pessoas com muito mais calma. Pessoas que elas têm dedos curtos, é interessante, então ela tem pavio curto também. São pessoas muito ativas, que querem fazer muitas coisas ao mesmo tempo, às vezes até podem ser um pouquinho mais agressivas por falta de paciência. Então aqui a gente está dando aqui alguns sinais para você conhecer esse mundo. Outra coisa interessante é a textura das mãos. Quando a gente fala das palmas das mãos, a gente está falando da palma da mão, mas a mão como um todo, a gente falou dos dedos, das unhas, a mão como um todo, também tem o formato da mão, mas a textura, se você tem, agora é claro que eu estou falando de um homem, a textura que existe na mão, por exemplo, se ela tem mais pelos, significa que é uma pessoa ambiciosa, que ela quer crescer muito, da mesma forma que os pelos aparecem e eles crescem e eles se renovam, e pessoas, aqui eu estou falando no caso de homens, que eles não têm pelos nas mãos, são pessoas mais sensíveis, mais delicadas e, num lado, também é muito positiva, ou seja, a pessoa tem empatia, se importa com as outras pessoas e assim por diante. Então a gente aqui de uma forma geral falou que quando a gente fala das mãos, não é somente a palma das mãos que é importante, existem as unhas, os dedos, a própria textura da nossa mão. Agora, quando a gente vai realmente entrar no tema da palma das mãos, para começar, nós temos duas palmas, a da direita e a da esquerda. Qual é a mais importante? Existem aqui opiniões de que para olhar um homem, para aprender mais sobre a vida de um homem, a gente vai olhar a palma da mão direita. Da mulher, a gente vai olhar a palma da mão esquerda. Uma outra opinião, todas as opiniões que eu estou falando aparecem no livro do Esplendor. Diz que a palma da mão direita, isso vale para homens e para mulheres, a palma da mão direita, ela significa aquilo que eu tenho potencial de alcançar. Já a palma da mão esquerda é aquilo que eu sou nesse momento. Então é uma espécie daquilo que eu quero ser, daquilo que eu posso ser, do meu potencial e daquilo que está acontecendo agora. Então é importante também, na hora de falar da leitura da palma das mãos, saber qual da palma das mãos eu estou falando. Certa vez, um jovem foi para uma pessoa que sabia ler a palma das mãos e ele falou: olha só, eu estou vendo aqui que você vai morrer muito precocemente, saiba disso. Ele ficou muito assustado, era uma pessoa já sábia, muito jovem, mas muito sábia, foi buscar um mestre, tá? Nesse tema ele falou completamente errado, ele leu a palma da mão errado. Então a gente tem que tomar muito cuidado, até porque o ser humano tem livre-arbítrio, mesmo quando a gente vê os sinais que eu vou te mostrar agora. Para você entender bem os sinais, a gente vai falar de algumas das linhas que aparecem na palma da mão, mas você tem que entender que existe um conceito na Kabbalah que fala que essas influências vão vir ou da cabeça, do coração ou do fígado. Isso, na verdade, é uma linguagem simbólica mística para você entender como vem a influência em cada uma das linhas. A primeira linha que nós vamos trazer aqui para você, a gente vai trazer muitas linhas, algumas surpreendentes que você nunca ouviu falar na sua vida, tá? É a linha chamada linha da vida. Essa linha, ela tem uma importância muito grande porque ela realmente trata da sua longevidade e da qualidade de saúde da sua vida. É uma linha que a gente vai aprender que cada linha tem uma forma diferente de ser analisada, tem coisas que são comuns a todas, mas também tem coisas que são específicas. Então a linha da vida é uma linha que a gente vai começar olhando pelo lado do dedo polegar e a gente vai ver como é que ela vai avançando. A principal característica dessa linha que a gente vai buscar é saber quanto ela está forte dentro da palma da sua mão. Como ela aparece de uma forma clara e
ininterrupta, quanto menos interrupções que tem, outras linhas cruzando a linha da vida, melhor. Quanto mais forte ela é, melhor, porque significa, por um lado, longevidade, e significa que não é somente longevidade, significa também saúde. A pessoa vai ter uma vida longa, uma vida com muita saúde. Quando a gente vê uma linha fina, então a gente entende que a vida da pessoa, eu não vou exagerar falar que ela está por um fio, mas ela é mais frágil. Quando a gente vê interrupções de outras linhas, pode ser que nesse momento a pessoa pode ter problemas de saúde. Como é que a gente vai saber quando esses problemas podem acontecer? Então, eu falei que a gente vai começar a analisar essa linha do polegar para o lado onde está o mindinho, ou seja, o polegar seria o começo da vida, e aí você vai prolongando até o final da linha. É claro que é muito difícil, ainda mais num vídeo aqui, mostrar qual a idade exata, isso é algo muito difícil de calcular, porém, se você me pergunta como então, se uma pessoa tem uma linha da vida, ela tem interrupções, então quer dizer que ela está fadada ao fracasso na vida dela, no lado da saúde? A resposta é que não, porque isso aqui é um sinal para a pessoa saber que ela tem que se cuidar muito mais. E muito mais pode ser também que ela pensa, olha só, eu já estou numa idade, estou numa época que aqui é que aparece a linha, então eu sei que a partir dessa idade eu tenho que cuidar melhor da minha alimentação, cuidar melhor da minha saúde mental, cuidar melhor do meu corpo a ponto de fazer ginástica, e assim a pessoa sim pode neutralizar esses sinais. Não se esqueça que eu falei para vocês que esse aqui não são os únicos sinais. A gente tem alguns sinais na mão, além disso eu falei que tem sinal na cabeça, no olho, no ouvido. Então, na verdade, se a gente fosse fazer uma análise verdadeira e correta, eu preciso levar tudo em conta. Então, agora a gente está tratando o tema da palma da mão. Então a primeira linha, a gente deixou clara, é a linha da vida, que todos nós temos, vida longa. A segunda linha que nós vamos ter é a linha da sabedoria. A linha da vida, ela vem do coração. A gente falou que tem três fontes principais, a cabeça, o coração e o fígado. A linha da vida, a origem dela é o coração. Já a segunda linha é a Kava Hormah, a linha da sabedoria. Essa linha, tá, que seria a segunda linha, a linha que está em cima da linha da vida, para começar, ela vem da cabeça, faz sentido, né, pra gente que a linha da sabedoria, ela vem da cabeça, e ela, por um lado, ela representa o tipo de inteligência que você tem e quanta inteligência você tem nesse tipo de inteligência. Deixa eu explicar melhor. Nós sabemos que, hoje em dia já está provado cientificamente, não existe só um tipo de inteligência. No passado você pensava, a pessoa que é boa em matemática e física, ele é inteligente. A pessoa que é história, ele não é inteligente. Hoje em dia a gente sabe que existe uma pessoa que ela é boa em exatas, uma pessoa que é muito inteligente em humanas, tem uma pessoa que é muito inteligente em arte, uma pessoa que é muito inteligente em música, outra em línguas. São capacidades, inteligências diferentes, que é claro que tem muito a ver com a nossa vida. Agora vamos falar que então uma pessoa, ela tem capacidade, a gente acabou de falar de exatas, vamos falar o que é para exatas. Essa linha aqui, para começar, um dos bons sinais que ela vai ter é se ela não é reta. Se essa linha aparece reta, significa uma pessoa que ela pode ser um pouco orgulhosa, mas também uma pessoa com pouco temor a Deus. Quando a linha ela é longa demais, pode ser que é uma pessoa, o que significa longa demais? Que ela passa da palma da mão e ela já vai quase para o outro lado. Isso aqui pode ser que é uma pessoa inteligente demais e essa inteligência também pode acabar prejudicando, mais uma vez por problemas de arrogância ou até problemas sociais, porque a pessoa pensa, poxa, quem é essa pessoa? Ela não entende nada do que eu falo e assim por diante, então ela não tem a humildade de falar com as outras pessoas, então às vezes inteligência demais também pode ser um mau sinal. Então o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que estar ciente disso e trabalhar a sua humildade, entender que as pessoas são diferentes, têm capacidades diferentes, então se ela aprender esse autoconhecimento, ela vai ser uma pessoa muito mais feliz. Uma pessoa que tem muito mais chance de ter mais amigos, de ter a sua alma gêmea, um relacionamento excelente, muito menos brigas, assim por diante. Então a gente falou que um dos bons sinais é quando essa linha
ela é forte, ela é ininterrupta, ela vai para baixo, tá? Significando que ela tem uma inteligência e ela consegue aplicar essa inteligência na vida dela. Tem pessoas que essa linha ela é muito tênue, ela aparece sem dúvida, mas quase não se vê. Tem casos, diz o livro do Esplendor, que isso até pode indicar algum tipo de distúrbio mental. Então é interessante, mais uma vez, que isso aqui, tem muitas vezes que a pessoa consegue perceber isso e ela pode trabalhar esse fato. Também, de acordo com a força que essa linha vai ter, está ligado, como a gente falou, que vem da cabeça, então está ligado também se a pessoa até mesmo tem sinais mais propícios de ter dor de cabeça, isso mesmo. Então aqui a gente está numa segunda linha, que é uma linha muito importante e central na nossa vida, né? Porque muito da nossa vida vai ser influenciado no nível de sabedoria que nós temos. Agora você vai ver uma diferença muito grande que existe quando você estuda no original e quando você vê as pessoas inventando. A terceira linha que a gente tem, muito diferente do que você vai ver nas pessoas que não estudam no original. É a linha da mesa. As pessoas chamam linha do coração e tem dois erros aqui. Primeiro, que não é a linha do coração, é a linha da mesa. Dois, a origem do coração tem que vir do coração, enquanto a gente sabe que a linha da mesa ela vem do fígado e tem motivos muito profundos para isso. Essa linha, aqui a gente vai fazer algo diferente, na verdade. Se a gente leu as duas primeiras linhas, a gente pode falar da direita para a esquerda, nessa linha, o certo é olhar da esquerda para a direita, ou seja, olhar do lado do mindinho para o lado do indicador. Essa linha, ela tem uma distância entre a linha da sabedoria, porém, tem pessoas que têm essa linha muito junto, a gente já vai falar sobre isso. Então, a gente vai falar, tem várias características sobre a linha da mesa. Mais do que tudo, não somente está ligado ao sustento do ser humano e está ligado também um pouco ao materialismo do ser humano. Então, por isso, tem pessoas que essa linha, ela termina cedo demais até, quase no lugar onde está o dedo médio, e isso pode significar que é uma pessoa que se irrita muito facilmente, é uma pessoa muito materialista, é uma pessoa muito propensa à infidelidade. Pode ser que essa pessoa venha a ter problemas de sustento, mas o principal é essa parte realmente material, de muito desejo, e que pode levar também a desejo sexual exagerado e pode levar a infidelidade. Então, que é um dos sinais, mais uma vez, se a pessoa está ciente disso, ela pode trabalhar o seu lado espiritual. Ela também pode perceber que ela tem outros sinais, seja das palmas das mãos ou da forma da cabeça, etc., que levam ela a entender que ela tem também um potencial espiritual, ela pode vencer essa batalha. Se essa linha, ela é uma linha que sobe, então, mais uma vez, um sinal muito bom, né? Como se fosse um gráfico econômico de subida. Algo muito curioso é quando algumas pessoas têm, por acaso eu vejo na minha mão, ela tem uma espécie de um garfo no final. Ela termina como se fossem duas linhas, ela cria uma ramificação. Mais uma vez, o livro do Esplendor diz que é um excelente sinal de sucesso na vida, um sucesso espiritual, um sucesso também a nível de sustento, a nível do seu lado econômico. Se a pessoa vê essa linha quebrada, rasgada por alguma outra linha, pode ser que ela vai ter algum motivo de ter uma quebra econômica na sua vida, então ela vai ter que estar preparada. Se, por exemplo, ela tem uma reserva de dinheiro, então isso pode fazer ela passar por esses momentos de dificuldade. Algo fantástico que está escrito também no livro do Esplendor é que, se há uma distância grande, quanto maior a distância entre a linha da mesa e a linha da sabedoria, mais é abundante o sustento dessa pessoa. Por outro lado, então, se essa linha ela está muito junta uma da outra, significa que ela está muito estreita, assim também o sustento dessa pessoa. Mas nesse segundo caso tem mais uma característica interessante, que é uma pessoa que pode ser muito irritada, tá? Uma pessoa
que toma decisões precipitadas, porque a gente sabe que as decisões que nós tomamos, né, elas vêm da cabeça e vão para o coração, vão para o corpo. Então, às vezes, esse processo da cabeça para o coração, para o corpo, é feito rapidamente demais. Por isso é muito estreito. A pessoa tem que estar ciente disso e tomar cuidado para não tomar decisões erradas ou precipitadas. Uma outra linha muito curiosa é a linha do respeito, a linha da honra, Kava Kavod, que também vem do fígado, mas aqui ela vem diferente, ela vem de baixo, na diagonal, em direção ao mindinho. Aqui a gente tem algo fantástico, que se essa linha ela é forte, ela é clara, não para todas as pessoas é assim, ela pode sobrepujar os problemas que a gente viu nas outras linhas. Ou seja, uma pessoa que tem uma linha muito forte, então pode ser que aquilo que ela teria de problema, no final das contas isso significa que ela vai ter uma ótima vida, uma vida de sucesso, uma vida de satisfação. Se a gente vê alguma das linhas cruzando a linha da honra e do respeito, por exemplo, a linha da sabedoria, então pode ser que naquele aspecto a pessoa pode vir a ter um desafio ou um problema na sua vida, ou seja, um problema de sucesso baseado na falta de inteligência. Às vezes também pode ser o contrário, por inteligência demais fazer com que ela fica qualificada demais e assim ela não consegue avançar na sua vida. Existem alguns casos a nível de relações interpessoais, às vezes é casos de trabalho e assim por diante. Então, mas essa é uma linha que poucas pessoas veem a importância dela, porque de uma forma ela parece mais secundária, por outro lado a gente entendeu que ela tem uma importância muito especial. Outra linha que se fala é a linha do Mazal, da sorte, que ela começa do dedo do meio, tá? E ela vai descendo, mais uma vez ela descende, ela mostra também um pouco da ajuda que você vai ter de Deus na sua vida, quanto você tem o que se chama de sorte, mas sorte no sentido de que Deus faz as coisas acontecerem às vezes para você de uma forma mais natural, mais fácil, e outras pessoas vão ter que trabalhar mais, vão ter mais esforço. Essas são as 5 principais linhas que a gente tem na mão. Algumas pessoas têm também a linha da riqueza, que ela fica mais embaixo ainda da linha da vida, sai de um lugar parecido. Se a pessoa tem isso, é um ótimo sinal. Um outro sinal muito curioso que existe, tem pessoas que elas têm uma espécie de um triângulo, formado um triângulo bem claro na parte inferior da palma da sua mão. Mais uma vez eu posso te falar aqui agora, não vou entrar em detalhes, que é um excelente sinal para a sua vida. O que muita gente não sabe é que a gente vai ter 2 sinais aqui muito especiais, poucas pessoas estudam eles. Quando a gente olha o nosso dedo, a gente vai olhar 2 dedos que a Kabbalah diz que eles são especiais demais para serem analisados. O mindinho e o dedo do meio. O mindinho, a gente vai olhar para ele, para começar a gente vai olhar no lado da falange, né? Ou seja, da palma da mão até a falange, ou seja, a primeira divisão que a gente tem. A gente não vai olhar as de cima e a gente vai olhar da mão direita. Se nós vemos mais traços, mais linhas na vertical, excelente. Por quê? Porque as linhas verticais, elas estão ligadas com o atributo da bondade, de coisas boas e bondades que vêm na sua vida. Já as linhas horizontais, elas representam atributo da justiça, ou seja, da bravura, de algo mais duro que acontece. Então, quanto mais linhas a gente tem verticais, melhor. A mesma coisa, o mesmo teste, na mesma parte do dedo médio, nós vamos analisar. Então, a gente vai pegar a parte da palma da mão até a falange, né, a primeira parte do dedo médio, e a gente vai ver. Então, a gente vai ver se a gente tem mais linhas na vertical ou na horizontal. E como é que a gente junta o conhecimento desse dedo, do mindinho, com o dedo médio? O que acontece é o seguinte:
Esses dois dedos não dão uma ideia para a gente se a gente está sendo, vamos falar, governado de uma forma com mais bondade, piedade ou mais justiça. Só que o dedo mindinho, ele significa o potencial que a gente tem. O dedo médio, ele significa aquilo que está acontecendo na prática. Então pode ter vários motivos de por que está acontecendo determinada coisa, ligado às outras linhas que a gente falou, ligado ao nosso próprio livre-arbítrio e assim por diante. Mas então aqui a gente tem mais dois indicativos que poucas pessoas conhecem, que são muito interessantes. No caso, a gente realmente está olhando na mão direita o dedo mindinho e o dedo médio. Muito bem, então nós aprendemos aqui vários sinais. A gente falou das unhas, falamos dos dedos, da própria textura da mão, falamos principalmente das linhas que nós temos na palma da nossa mão. Na verdade, nas palmas da nossa mão, entendemos que há uma diferença muito grande, direita, esquerda. Tem muito mais conhecimentos, tá, para você saber, embasados, tá? Cada um dos dedos tem uma importância. O número 5 de dedos que a gente tem também é algo muito importante, mas algo tem que ficar claríssimo para você. O principal objetivo aqui não é fazer previsões. A ideia das previsões, mais do que tudo, é para a gente estar preparado. Se a gente tem um potencial, utilizar esse potencial. Se a gente sabe que a gente pode ter algum tipo de problema. A gente falou, por exemplo, se a gente tem algum empecilho durante a nossa linha da mesa. Então a gente sabe que a gente pode vir a ter um problema e a gente se preparou antes, a tempo, para isso. Então pode ser que a gente passe com isso por muito mais suavidade, de uma forma muito melhor. Se eu conheço como eu sou inteligente, que tipo de inteligência, até onde vai minha inteligência, então eu vou saber melhor atuar na minha vida. Eu sei também como isso pode afetar minhas relações com outras pessoas, com a minha esposa e assim por diante. Então, mais importante do que as previsões é o autoconhecimento, é entender o meu potencial, estar preparado para utilizar o que eu tenho de bom e cuidar-me daquilo que pode ser um grande desafio. Não olhar como um problema, olhar como um grande desafio. Mas não se esqueça que nós temos outros sinais, como a gente citou aqui, na cabeça, os olhos, assim por diante. E mais importante de tudo, você tem livre-arbítrio. Nada aqui está determinado. A Bíblia fala inúmeras vezes que nós fazemos decisões na nossa vida. Então, da mesma forma que tem coisas que eu não decido, eu não decidi se eu vou ter 1,85 m de altura e se eu vou ter olhos azuis ou olhos castanhos. Mas, baseado nesses parâmetros que Deus colocou na minha vida, essas características, eu vou atuar da melhor forma. A mesma coisa são esses sinais. Eles te dão um indicativo, eles te dão parte das suas características que vieram que você não escolheu. Quanta inteligência você tem, como vai ser a longevidade da sua vida e tudo mais, mas cabe a nós utilizar isso da melhor forma possível. O livre-arbítrio, ele continua completamente. Então a pessoa não pode olhar e falar, olha, a minha linha de vida está muito curta, então eu vou comer de uma forma errada, não vou fazer exercício. Não faça isso, porque tem muitos outros sinais que têm que ser analisados. Às vezes a pessoa está pensando uma coisa e é outra, então a gente tem que saber não tomar decisões precipitadas ou pessoas que não têm o conhecimento verdadeiro. E mais, o seu livre-arbítrio faz você poder superar muitos dos seus limites naturais, porque na verdade a pessoa que está conectada com Deus, ela não tem limites naturais.